Olá, conselheiros, conselheiras, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, trazemos aqui um convidado, uma convidada, um empresário, um executivo, um conselheiro, para abordar um pouco sobre a sua vida pessoal, vida profissional e com isso trazer insights que possam levar um conteúdo de valor para você. Se é a sua primeira vez aqui no canal, te convido a fazer a sua inscrição clicando aí no sininho. Assim você vai receber todas as notificações quando novos episódios subirem aí na nossa plataforma, disponível tanto pelo YouTube como também no Spotify. Hoje comigo aqui tenho o privilégio de ter meu amigo parceiro, Udo. Tudo bem, Udo? E aí, Marcelo, tranquilo? Como é que você tá? Tudo ótimo. Mais uma vez juntos aqui, hein? De novo, vamos lá. E aí, mais uma. Hoje nós temos mais um convidado, uma convidada. Quem que vai estar conosco hoje aqui para compartilhar um pouco da sua história? Rapaz, hoje o jogo vai ser bruto aqui. Hoje a gente trouxe o Alessandro Basile para conversar com a gente aqui. E eu não vou dar spoiler nenhum aqui. Eu vou ficar quietinho aqui. Vamos aprender. Alessandro, seja muito bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui no podcast Os Conselheiros conosco. Obrigado, é um prazer estar com você, com o Udo, Marcelo. É uma grande honra estar aqui e poder compartilhar um pouco a minha experiência de vida e profissional com vocês e com a Board Academy e com todos os demais ouvintes, né, do podcast. Prazer é nosso. Com certeza. E aquela pergunta, né, você mandou para ele? Acho que não. Não. Putz, deve ter ido pro spam, então. Então, Com certeza. vamos no improviso, então, né? Não vamos. Podcast aí começando característica, né? Isso aqui não é um telejornal, é algo totalmente sério, até porque nós, como conselheiros, vamos trabalhar em empresas onde do outro lado tem lá o seu José, né? Seu José, lembra do seu José? É. Seu Antônio, fundadores que às vezes não tem nenhuma formação adequada, então a gente precisa ter também esse traquejo do improviso, da alegria, da humanização, da empatia pelo outro. E a ideia do podcast é isso. Sem Eu dúvida. ter uma conversa muito descontraída aqui com você e através dessa conversa gerar realmente insights, pílulas de sabedoria para os nossos convidados aqui que estão nos assistindo ou nos ouvindo pelas plataformas. Primeira pergunta que a gente queria saber é o seguinte, Ale. Hoje tem uma foto. Se eu entrar lá no seu LinkedIn, se eu receber o seu currículo, vai dizer que você é ou está, né, em uma posição X, mas por detrás de uma foto tem um filme. Sem dúvida. E fazer uma retrospectiva desse filme para entender como a gente chegou até aqui é muito importante. Sem dúvida. Então nós queríamos conhecer o Alessandro Basile através dos olhos da ótica do próprio Alessandro Basile. Onde tudo começou? Família, origem, de que cidade? Exatamente. Daí onde você veio? Por que escolheu a primeira profissão? Se é que ela é a que você segue até hoje ou não, ou já mudou, porque também acontece, né? A gente teve outro dia aqui uma pessoa que começou na medicina, mas acabou indo para outro lado. Um engenheiro que acabou indo para finanças. Então, conta um pouquinho pra gente, Ale. Bom, é uma história... começar por aí é sempre falar de si nem sempre é simples, né? É. Mas eu acho que a gente pode começar. Eu sou um paulistano da Gema, né? Sou neto de italianos, descendentes de italiano. Meu avô veio da Calábria por parte de mãe com 15 anos. Casou no Brasil com uma filha de imigrante dinamarquês e uma italiana. E aí nasceu a minha mãe. Não, nasceu minha mãe depois disso, né? E por parte de pai do interior de São Paulo, ela também de origem italiana. Quer dizer, Então, forte natureza italiana com um pouquinho do dinamarquês. o dinamarquês foi um bisavô, né? Que a gente nem conheceu, ele acabou lutando na Revolução de 32, por incrível que pareça, porque ele era capataz de uma fazenda no interior. Nossa. Aí pegaram ele voluntariamente, vamos dizer assim, na Revolução de 32, e acabei sumindo lá em 32, a família não chama mais dele. Então, mas aí eu vi... Um parênteses, em 32 o meu avô quebrou a perna para não ir para essa... Ah, foi? Provavelmente. Sério? Eu falei, pô, ele é corajoso, quebrar a perna não é fácil, não. O cara é perna. Não foi feio o negócio. É um ambiente seguro aqui. Você passou muito tempo, passou por negócio de considerar desertor. E o meu bisavô sumiu naquela época, aí minha nona acabou criando 4 filhos, sozinha, enfim, naquela época. Puxado. Então, eu sei aquilo que tu me fere, mas eu sei a posição da região mesmo, da origem italiana, de imigrantes e tudo mais,
que é uma origem que te dá muita vontade de fazer as coisas acontecerem, né? Meu avô veio do nada, né? Ele veio da Calábria, de uma aldeiazinha da Calábria, e chegou aqui, não sabia falar português, chegou no Porto de Santos, ele nunca tinha visto farinha na vida. Ele foi comer, ele achou que era farinha, achou que era queijo, jogou na comida, era farinha. Então, para ele como se tivesse comido areia. Ele fala, eu não sabia o que era aquilo, não sabia que era uma farinha de mandioca. Então ele veio, fez a vida dele, trabalhou calçando as ruas de São Paulo para Paralelepípedo, e depois foi para a Lorenzetti, enfim. Então a gente sempre foi criado com esse DNA do empreendedor da origem, né? Da pessoa humilde que veio batalhar e crescer. Do lado do meu pai também, que é uma família humilde do interior de São Paulo, também de origem italiana, mas também vieram da roça e vieram crescer. Meu pai conseguiu crescer profissionalmente, foi trabalhar como auditor, né? Isso depois de uma longa jornada. E nos deu na família essa característica mais empreendedora, que depois veio chegar onde eu estou hoje, para justificar isso, né? Então esse DNA sempre aconteceu. Então eu sou esse paulistano da Gema, de família. Irmãos, sou o filho mais velho, tenho mais 2 irmãos mais novos. Um também trabalha na área de tecnologia, o outro é lutador, professor de educação física, mas foi lutador. Que eu levei ele a lutar, que eu também lutei karatê de contato, que faz parte do meu DNA. Quando era moleque, era muito agitado. Eu do filho mais velho, e minha mãe não aguentava dias, né? Não aguentava, me colocou no judô, fui lutar judô, e depois com 15, 16 anos, resolvi fazer karatê. Karatê de contato, que é um karatê um pouco mais pro nocaute. Eu sempre gostei desse tipo de emoção. Vê logo que você vai falar. Foi. E aí, vou cortar aquelas... depois eu vou chegar onde eu tô hoje. O que eu tô fazendo hoje de luta, né? E aí, com isso, eu acabei adquirindo isso pelas lutas. Levei meu irmão. Meu irmão seguiu isso. Hoje, meu irmão é o que a gente chama de Shihan, sexto Dan no Brasil, chefe da federação, enfim. Foi campeão mundial. Eu acabei encaminhando o meu irmão caçula na profissão dele hoje. E hoje tem uma academia e está indo muito bem. Mas teve aquela fase ali, adolescente, como todos nós, né? Serviço militar, como é que foi isso? Isso, por esse meu gosto de artes marciais, coisas desse tipo, eu entrei na faculdade, eu fiz o vestibular com 17 anos. E aí me candidatei para o CPR, que é o Exército, que é o Centro de Operações, de Preparação de Oficiais da Reserva. Na rua Alfredo Pujol. Isso. E aí o Eugênio aqui foi lá, fiz as provas. Fiz a prova, passei nas provas técnicas. Só que aí eu tinha um amigo, me arrependi. E a gente falou, eu não quero servir. A gente não quer servir, que a gente quer trabalhar, não sei o quê. E aí eu falando que se a gente fosse mal na prova de educação física, a gente não iria passar. Não ia entrar. Eu, tá bom. Bela dica. Aí fizemos. Aí no finalzinho, na corrida, a gente deu uma miguezinha segurada. Aí não nos passamos. Aí a gente teve que voltar uns 3 dias depois. Era o exército ali na Manuel da Nóbrega, perto da Mil Soares. Cheio de gente, lotado. Aí tinha as filas. Eu entrei numa das filas que me chamaram, que o meu é Alessandro, então eu sou sempre o primeiro, na ordem alfabética, o primeiro ou o segundo de chamada. Me chamaram, entrei na fila, o tenente olhou e falou assim, bem-vindo ao inferno. Eu entrei na cavalaria mecanizada do Exército, boina preta, porque eu fui bem nas provas, eu sinalizei o que eu queria nas provas no CPR de tanque, que é tanque não, né? Que são os carros blindados, munição, trincheira, não sei o quê. Eles fizeram o que eu falei que eu gostava, só que eu não tinha a menor ideia do que eu ia dar. Enfim, acabei caindo no Exército, numa tropa de elite, boina preta, igual o filme Tropa de Elite, e passei por 2 bocados no Exército durante 9 meses, exatamente fazendo muitas coisas que o filme mostrou em termos de exercício físico. Desde rastejar na lema, desde ficar às 3 horas da manhã cantando em nacional com água gelada até aqui no meio do mato, comer carne de frango crua, rastejar em cima de formigueiro, fazer rapel de corda no meio das pernas sem nenhum tipo de proteção,
de saltar de erro. E o sargento falava assim, ó, aqui é pedra, não é água. Eu falei, tá bem, vou soltar. Não, dá impulso. Você vinha dar impulso, porque você falou, vai ver, aí onde você ia cair. Desse tipo, mas sobreviver. Quando você tem 18 anos... Fortes emoções. Isso eu tô resumindo, né? Tem N... eu rastejei em cima de formigueiro, eu tava rastejando, entramos debaixo de madrugada, um arame farpado aqui, a gente passava aqui. Então, aqui, pegar aqui, né? Eu sou grande, né? Eu vou aqui, do arame. Aí eu tô rastejando, o cara para de trás e começa a se mexer. Eu falei, meu, vai. Ele falou, não, tem um formigueiro aqui. Não era que falou que tem um formigueiro, acho que as formigas não viram, elas desceram e foi tudo pelas costas. Só que o arame falou, olha daqui, né? Aí já viu, aí... Esquece e segue. Não, aí foi uma tragédia. Minha mãe, quando me viu, que eu tinha 18 anos, então eu voltei para casa. Quando ela me viu, quando eu voltei, ela chorou, porque eu tava aqui marrom, os pés, que quando você fica muito tempo na água, dá o pé de soldado, que eles chamam, que é um pé que o cara morre nas guerras, na Segunda Guerra Mundial, no Vietnã, pelo pé, né? Pelo pé, que fica pé molhado. Então tem uma técnica, só que o meu pé parecia um pé de defunto, que saía a camada da pele. Porque não tem jeito, eles ensinam, mas são treinamentos, porque a gente teve que fazer um treinamento para ganhar a banda preta. E aí, para fazer isso, pro exército, Você chegou a entrar na faculdade antes de... Eu tentei. Eu cheguei algumas vezes fardado na faculdade, mas eu vi que não ia valer a pena, ia pagar um ano. E qual informação você tinha escolhido? Publicidade. Desde sempre trabalhei com publicidade, sempre quis ser publicitário. Na época, o Astro Oliveto estava no auge. Ainda está, que ele ainda tá com o podcast dele. E isso me influenciou muito. Eu falei, quero ser publicitário, enfim. E eu entrei na faculdade de publicidade. E aí acabei trancando esse ano por causa do exército. Aí saiu do exército com essas aventuras todas. No exército virei motorista de general, porque eu atirava bem. Me ensinaram a atirar. Eu dirigia, aprendi a dirigir rápido, virei, como era blindado, então a gente tinha uma tropa, tinha jipe. Então eu dirigia. Você tem outra ou não? Não. Eu dirigia o jipe do Tormente, depois eu virei motorista do general, do general da segunda divisão do exército, aqui no Ibirapuera. Então, isso me deu, no finalzinho ali, certo fôlego, né? Porque toda hora saia de viatura, então... E uma certa inveja dos amigos ali que ficavam me ralando no quartel, enquanto quando eu tinha que dirigir, né? Então eles ficavam ralando nos exercícios e eu dirigia levava também, né? Então, Dava tchau. Então, nem sempre os caras gostavam disso, né? Imagina. Então, essa foi uma fase. Eu saí do exército depois desse período, né? Aprendi muito, isso formei a minha vida, né? O exército, nesse sentido, ele forja um pouco o teu caráter, a tua capacidade de sobrevivência. Mesmo quando você é garoto, você aguenta muita coisa, né? Que hoje a gente não aguenta, né? Mas isso forja a tua personalidade, forja a tua... a forma de ver a vida. E o princípio da hierarquia, até da hierarquia, sem autoridades. Isso. Porque no exército não tem essa, e tem muito senso de grupo, né? Quer dizer, um errou, todos pagam. Isso é padrão. Eu não sei como está hoje, mas na minha época era assim, né? Todos pagam. Então, isso faz com que o grupo, aqueles que mais erram, faz o cara, você tem que acertar, ou pro bem ou pro mal, né? Porque não é igual ao mundo corporativo, né? O exército tem as suas peculiaridades, né? Então, a gente tinha que fazer, porque sabia que ia ter um problema. Então, isso forjou muito a minha personalidade, principalmente nesses exercícios onde você ficava ali de madrugada, a gente passou. Isso marca a tua vida. Isso Essa é um teste de sobrevivência. É teste de sobrevivência mesmo. Eu passei por isso mesmo, de ficar horas debaixo com a água aqui, no meio do mato, de barro, 15 soldados, e o tenente falou, não pode dormir, né? Porque pode dar hipotermia. Aí, como era técnica, eles eram um gentis. Um ficava com uma lanterna ali para ver quem dormia, e quando o tenente falava, esse dormiu, ele botava a lanterna na sua cara e dava uma perrada no teu capacete. Com peguei estava assim, ó. Eu não tinha como. Super meio. Super meio. Mas fazendo isso na época eu odiava. Não vou ser
vou ser honesto. Eu queria sair de lá o mais rápido possível, porque eu achava que ia lá atrás de vida. Mas hoje eu vejo que não. Porque isso grava a sua vida em várias circunstâncias. Então você tem hoje um desafio profissional, um desafio de vida. O que vem na mente, apesar de ser de circunstâncias diferentes, foi aquilo que eu passei naquele momento. E todos nós passamos por situações difíceis durante a vida, que não são fáceis, e essas coisas ajudam. Me ajudaram, pelo menos. Né? Então, eu saí do Exército, depois fiz a faculdade de Publicidade. Logo de início, eu comecei a trabalhar, eu consegui, no primeiro ano, eu fiz alguns estágios, fiz um estágio na MTV, quando a MTV estava começando no Brasil. Eu fazia uma pesquisa de clipping, que hoje é pesquisa de mídia, para saber o que os anunciantes faziam. Então eu recortava, pegava os jornais, eles davam umas pilhas de jornais e revistas. A gente recortava dentro dos anunciantes que eles queriam saber, colavam um papel, daí para começar a falar, esses caras estão usando aqui, para a área comercial montar uma estratégia para prospectar esses caras. Era muito inteligente. Isso também eu achava legal até, porque apesar de ficar cortando ali, trabalho manual, mas era um trabalho de inteligência. Então eu fiz esse trabalho e depois, logo na sequência, o meu pai conhecia o gerente de RH, o diretor de RH do Mapping. Então, vocês com certeza conhecem, não sei quem está nos ouvindo, se é uma geração mais jovem não sabe, mas o Mapping foi um dos maiores magazines varejos do Brasil, né? Exatamente. Comparando, foi um Magalu naquela época, né? Um dos maiores anunciantes do Brasil e tudo mais. Então, ele me colocou, o Mapping tinha uma house. Na época era comum isso, as agências, eles não queriam ter agência. E tinha uma house era uma agência interna, um diretor de marketing e tudo mais. Eu fiz uma entrevista com o diretor de marketing, a mãe dele, por coincidência, era Basile, que não é da minha família. Olha só. E aí eu lembro o Décio Ortiz, ele foi um cara muito... foi sócio do Astro Oliveto e tudo mais. A gente teve uma empatia e falou, tá bom, vou te colocar como estagiário. E tinha um programa que eles estavam anunciando que chamava-se TV Mapping. Foi o primeiro programa de televendas do varejo brasileiro. E eles me contrataram lá para ser auxiliar de propaganda. Auxiliar de propaganda, acho que hoje esse cargo nem existe mais. Eu entrei lá, não sabia o que fazer. Né? Aí eu peguei um chefe B, que é o Cláudio, que me deu a boa base, me explicou como as coisas funcionavam, e eu acabei fazendo a produção de mais de 150 programas de televendas. Conheci como funcionavam os bastidores da TV, conheci como funcionava o bastidor do varejo, e a minha missão era conseguir produtos para anunciar no programa, porque eles pegavam produtos, então, tem microfone. Então eu ia lá, negociava com o comprador, comprava o microfone do fornecedor, falou, acho que é legal isso aqui, você não quer participar, vamos trazer lá. Negociava com o fornecedor para o cara participar do programa, e a gente vendeu o microfone que fazia parte da linha de produtos do MAP. E ele também... Mas eu pedi investir. Eu já tinha um jogo de verba cooperada no MAP como um todo. Quando era um programa embrionário, a gente fazia ali. As negociações maiores eu não fazia, porque era um garoto, eu tinha 20 e poucos anos. Mas eu tinha esse papel. Então eu andava na área comercial do MAP, que era um salão gigantesco, com vários compradores. Sentava lá com cada um para negociar o que ia vender, o que não ia, que produto era legal para anunciar e tudo mais. Foi naquele prédio em frente ao Teatro Meu. Na Praça Ramos, que agora virou Sesc. O Sesc comprou. Ah, é? Vai virar um Sesc lá. Era lá, a gente ficava lá, aí eu fiz 150 programas, conheci na época até o Emílio Zurita, o casal do MAP, todas essas coisas. E eu estava na área de promoções do MAP. Então a gente fazia o programa, mas a minha diretoria era uma diretoria de promoções. Então fazia quinzena de Santa Catarina, aquelas coisas que o MAP fez no passado. Então eu participava disso tudo muito, muito jovem. E para mim era uma aula, né? Todo dia era uma coisa nova, enfim. Então eu fiz isso, a gente iniciou a operação, não tinha nem central do telemarketing no Brasil. Era central do cartão de crédito. A gente fez uma parceria com o Banco do Brasil e criou uma central de atendimento que o programa é no domingo e o cartão de crédito não funcionava. O atendimento naquela época não funcionava de domingo. A central do Banco do Brasil de telemarketing ficava para o TV Mapping. Foi assim que a gente conseguiu para viabilizar o programa. Não é como tinha hoje, não tinha operações. Eu me lembro que as CPUs, os computadores eram uns monstros. Assim. É um armário. Eram uns armários. Assim.
E a gente fizemos várias operações. E depois eu evolui dentro do MAP, cresci e fiz até um catálogo de produtos importados, com sede em Miami e tudo mais. E criou uma história, um bom crescimento no varejo brasileiro, né? E aí, nesse processo, como eu aprendi como isso funcionava, o MAP era maior anunciante, um dos maiores anunciantes do SBT. E o senhor Silvio Santos sempre quis fazer um programa de televendas. Ele tentou várias vezes, porque ele vinha com aquele know-how dos Estados Unidos, ele é um grande vendedor, né, um dos maiores vendedores da TV brasileira, e ele queria ter um programa de televendas, só que ele não conseguia fazer. Aí a diretoria conversou entre eles e falou, não, vamos ajudar o Silvio a fazer um concorrente do TV MAP, porque eram amigos, eram anunciantes e tudo mais. E aí fui eu, meu primeiro trabalho de consultoria. Me chamaram, ele era garoto, porque o meu chefe já estava estabelecido, não sei o que. Eu falei, meu, você não quer ir? Eu falei, claro que eu quero. Aí eu fui pro Grupo Silvio Santos emprestado. Eu trabalhava no MAP, ganhava salário no MAP, trabalhava lá no... E fui pro Grupo Silvio Santos, um acordo entre eles lá. Pra mim, tá bom. Aí eu fui trabalhar na Relardinho, no Grupo Silvio Santos, para desenhar um programa que ia chamar Telecisão. Silvio Santos. Aí eu fui pra lá, montei o programa junto lá com a equipe que eles colocaram lá, que explica como funcionava, trouxe os fornecedores que eu conhecia, o MAP me liberou e falou, chama tal. Eu tinha total apoio disso. Então eu consegui chamar, eu tinha o quê? 24 anos. Aí consegui montar o programa, gravamos um piloto. E esse programa tinha que entrar nas afiliadas de madrugada para fazer um piloto dentro da ilha, porque as afiliadas são como se fossem franquias da emissora de televisão. Então tem os seus donos, tem as suas regras comerciais e tem uma certa independência, enfim. Se alguém estiver me ouvindo não for isso, me corrijam. Mas na época que eu me lembre, era isso. Então, elas têm, especialmente nos intervalos, comerciais e comerciais diferentes da cidade local, né? Exatamente. E aí foram apresentar para o presidente, tudo mais, e para os diretores das afiliadas. Aí eu me lembro que o meu diretor voltou, as afiliadas não aprovaram, não quiseram, porque elas ia ter que entrar de graça, porque era um piloto. Elas não aceitaram. E aí o meu diretor falou, como que ele falou? Ele falou assim, Basile, eu não acredito nas birras, mas que elas aí. Eu falei, mas o que foi? Não, eles não querem. Eu falei, como não querem? O Silvio quer? Eu falei, não, mas não foi aprovado, ele não vai entrar no ar. Eu falei, porra, e agora? Por quê, né? Então, acabei o projeto. Assim. Eu tava lá, acho que eu fiquei 3 meses. Pra mim tava ótimo, porque eu ganhava um salário dali. Garoto, iniciando a vida, pra mim tava excelente. E fazendo o mesmo projeto. Eu falei, não, semana que vem você vai poder voltar pro MAP e tudo bem. Acabou. Assim, os caras decidiram assim. Eu falei, tá bom. Aí eu voltei pro MAP. Que diga-se de passagem, né, o Udo que tem mais experiência com isso, é uma grande característica das empresas familiares. Exatamente. Né? Essa decisão rápida para o bem ou para o mal, né? Você tem experiência com isso? Não, e às vezes decisões que não têm um fundamento lógico. Mas investe-se muito e meu odeio de fácil. Então, por vezes você vai se deparar com decisões dessa natureza que, infelizmente, alguém tem a caneta do outro lado da mesa. Sim, né? sim. Eu vi algumas coisas com eles lá que até engraçadas. O Silvio, numa reunião, bateu na mesa e falou, o acionista não quer. Eu era garoto. Eu falei, eu não sabia. Eu perguntei para ele, quem é o acionista? Foi ele. Ele é o dono. Foi, o acionista não quer. Ele levantou. Tava decidido. Todo mundo ficou parado olhando e falou, tá bom. Certo, tá bom. Tem um folclore que diz que ele... Quando para o carro do estúdios é o Bravanel, né? O acionista, é o Silvio apresentar. Do lado direito, exatamente isso. Porque do lado é o escritório dele e do outro lado são os estúdios. Mas é um só. Ele fazia isso mesmo. Aí todo mundo sabe. Quando para o carro aqui é o Abravanel, o senhor era Bravanel, seu nome é Bravanel, que era o empresário. E quando para aqui, é o apresentador, com, sei lá, a peruca, a roupa, Silvio Santos, apresentador. É uma forma de realmente até ia funcionar, né? E as pessoas saberem o que ele vai fazer naquele dia lá. Ele fazia isso, agora não sei se ele faz. Mas eu vivi isso, sim. Ele fazia com o Lincoln dele. Um Lincoln branco, exatamente. Capota verde, muito bonito.
Aí você voltou pro Mapping. Eu voltei pro Mapping, só que o Mapping estava em crise. Aí o diretor falou assim, ó, Basili, a gente gosta muito de você, não sei o quê, mas arranja outro lugar, porque o Mapping provavelmente vai ser vendido. Já estava aquele rumor de ser vendido. Porque o Mapping era uma empresa profissional, mas tinha uma dona, né, que era Cosette Alves. E tinha uma holding, tinha várias empresas. Só que a situação não estava boa. E aí o meu diretor foi também. Aí estava começando naquela época, como eu já tinha adquirido uma experiência em programas de televisão de televendas, eu não sei se vocês vão lembrar, tinha um grupo que era do grupo do Papa Tudo, que era um concorrente da Telecena. Papa Tudo. Lembra? E eles criaram uma empresa de televendas. Pegaram gente muito boa no mercado, da época era do Credit Card, e criaram um grupo para fazer vários programas de vendas direta, que a gente chamava. E o Décio conhecia a diretoria do Papa Tudo. Até por causa do vínculo, Ebas, e o pessoal do Silvio não sabia, eles eram todos amigos. Me indicaram, eu fui conversar lá. Fiz algumas entrevistas, me chamaram e me contrataram como gerente, porque ele de Webin conhecia televendas, programas de televisão, e fazia um negócio. Bom, a gente foi, eu fiquei lá um tempo, e nesse tempo, por incrível que pareça, a gente criou um programa de esoterismo pelo 0900. 0900 era um programa onde você ligava. 0900 era uma ligação paga. Exatamente. E aí a gente criou o Emar Cardoso. O Emar Cardoso foi um grande esotérico, um pai. Aí o filho herdou o processo e nós criamos uma operação com 80 esotéricos atendendo ao vivo. 80 esotéricos atendendo ao vivo. Isso foi uma aventura, tudo pelo 0900. E faturamos muito na época. Foi um sucesso aquele processo. E concorria com o Walter Mercado, aquele Ligue-Já. Era naquela época. Né? Não tinha internet, era tudo por telefone. A internet estava engatinhando, não existia rede social. Né? Então a gente fez tudo aquilo e aprendi como funcionava o 0900, porque o 0900 se arrecadava pelas teles, as teles não eram privatizadas, você tinha planilhas, você tinha que saber quanto você faturou no Espírito Santo, quanto faturou na Bahia, tinha que condensar aquilo, e não tinha softwares. Tinha um sistema, gerenciava aquilo, mas tinha que lançar uma planilha, cada tele tinha uma regra. Eu construí junto com o financeiro uma planilha gigantesca. Olha que loucura. Hoje falar isso meu. Vamos falar que eu sou eu, né? Eu falo assim, eu comecei cedo, né? E a gente controlou isso. Isso me fez, por incrível que pareça, voltar para o SBT. Porque o SBT, o Silvio, como sempre, na frente, quis fazer também os programas dele com o 0900. E alguém precisava saber controlar isso, saber como a coisa funcionava. E eu voltei para o SBT. Para a mesma empresa, dentro do SBT, que chamava Telecisã. Era para ser um programa de televisão, a televisão não aconteceu. Aí essa empresa virou esse nome virou uma empresa, onde eles colocaram os 0900. E eu voltei. E eu fui oficialmente contratado, dentro do trabalhei do SBT, mas por essa empresa, Telecisã, onde a gente implantou vários programas de 0900. Inclusive, o primeiro do programa da PAI lá, da ACD, esse que é Teleton, eu participei do primeiro Teleton e tudo mais, e tem coisas, o primeiro Teleton, assim, quando eu ia brincar com Criança Esperança, né? Você liga e você tem a sua conta de telefone, não é isso? E a grande questão é isso, é como controlar o recebimento disso para que as telefonias repassem direito, efetivamente. Exatamente. Então a gente sabia como controlar aquilo ali, aquilo valia. Então eu administrava aquilo e aí eu fugi um pouquinho da minha área de marketing, mas era uma grande aprendizagem. A gente implantou aquilo para ver os fantasias, os programas do Ratinho, tudo tinha os 0900. Eu acabei conhecendo essas pessoas porque eu sabia implantar e cada programa era um núcleo, né? Então tem lá a sua receita, tem os seus símbolos, né? Então eles tinham que saber como a coisa funcionava. Então eu tive a oportunidade de conhecer vários desses personagens da vida pública e que também me deu bastante experiência. Então participei ali do Silvio, tive o prazer de ter reunião com ele, né?
Claro que, obviamente, eu era um garoto, isso faz muito tempo, mas tinha contatos poucos, assim, 2 ou 3 reuniões, que de fato ele é fora da curva mesmo. É diferenciado. É diferenciado, né? Ele tem visão, ele sabe o que faz, sabia o que fazia, sabia como administrar, porque era uma empresa grande, né? Familiar, enfim. Quando você começou a trabalhar lá, já era na Anhanguera ou ainda Não, foi na Anhanguera. Vila Guilherme, né? Vila Guilherme. Não, foi na Anhanguera. Foi trabalhando na Anhanguera. Eu tive uma oportunidade de ir nos estúdios da Anhanguera. Daí eu tenho que sentar do outro lado e você me entrevistar. Que foi uma experiência incrível. Foi. Eu tive a oportunidade de conhecer o Silvio. Que legal. O Raeb. Que legal. Almocei com o Nutinho. Tu foi na mesma época, então. Que ano foi? 2000 e... Não, eu fui bem antes. Não, foi 2002, 2003. Eu fui antes desse milênio. Eu fui no milênio do século passado, antes desse século. Mas você é o nosso entrevistado de hoje. Continua que essa história tá incrível. Que baita experiência, hein? Foi. E aí, esse processo, nesse meio tempo, eu fiz um MBA na SPM. No MBA da SPM, eu conheci meu professor, um dos professores, obviamente, e ele acabou me convidando porque eu fiquei numa situação, o 0900 teve um problema no Brasil, porque o Faustão, na Copa de 98, se eu não me engano, teve Copa 98, não teve? Foi isso. 98 teve. Eu tinha acabado de casar. 98, se não me engano, foi o que a gente perdeu. Foi, sim. Lá na França? Com a França, né? Que o Ronaldinho passou mal. Não. Foi fenômeno. O fenômeno, isso. E aí o Faustão ia sortear 500 gols. Fez uma grande, acho que o 0900, a justiça veio porque não estava tão regulamentado, eles achavam que tinha evasão, enfim, questões. E bloqueou o negócio. E bloqueou as empresas. Bloqueou geral, é isso? É geral. Já é igual no exército. Fora de um, vai tu. Bloqueou geral. E tinha vários negócios. Todas as emissoras de televisão estavam nisso. A Record, a Rede TV estava começando. Todas estavam baseadas nisso. E bloqueou. Uma parte era para doação, mas mesmo assim o que é para doação não tinha prestação de conta que a Receita achou que era conveniente. Bloqueou. E aí parou a empresa. Essa empresa que eu estava não tinha sentido. E aí eu já estava conversando. E eu vi que era uma área legal, uma área interessante, só que não era muito a minha área de marketing ou comunicação. Tinha a ver, mas eu estava fazendo muito a parte financeira, uma parte de controles, apesar de formatar produto, de formatar as coisas, mas não era essência. Aí eu conheci esse meu professor, ele falou, então você vai ser vem pra cá, vamos trabalhar comigo. Aí eu fui trabalhar com o Jimmy, ele tinha uma empresa de telemarketing e o software de marketing direto, que é o princípio do CRM. Eles são israelenses, o filho dele desenvolveu um software que na época foi muito bem sucedido, para gestão de dados para fazer ações de marketing direto. E o Jimmy é um grande professor, foi um professor de database marketing, que hoje seria inteligência artificial, gestão de dados, uma database mesmo. Né? E ele me convidou para trabalhar com ele, e eu comecei a trabalhar, entender melhor esse mundo, né? Porque eu estava aqui, o UIB ali na SPM começou a me voltar ao mercado, eu falei, é isso aí mesmo, é o que eu quero. Aí comecei a desenvolver com ele, comecei a desenvolver todo o trabalho de marketing direto e aplicar e implantar esse software nas empresas. Só que quando você implanta um software onde as pessoas precisam imputar dados, é um drama. Hoje diminui porque a tecnologia está aqui, está em todo lugar. Naquela época não tinha tecnologia. Não tinha celular, iPhone, né? Era os tijolão, não tinha, né? Então as pessoas tinham muita resistência. O celular ainda era para fazer ligação. Era para fazer ligação, exatamente. Coisa que a geração hoje, quer dizer, nem a nós, né? Nem nós fazemos tantas ligações. Como é que o pessoal chamava o celular naquela época? Tijorola? Tijorola, os tijorola. Você dava aquele tijolão na cintura e achava que tava arrasando, né? Não, e o negócio aqui era você tava no topo. Capinha de couro que durava no fio, né? Você tinha que usar suspensório, não tinha que descer pra cá, tão pesado que era. E você achava que tava arrasando, né? É o que eu falo pro minha filha, túnel do tempo. É a pessoa puxando a antena, né? Que nem os nossos iPhone, né? De última geração hoje, né? Isso já é museu, né? O que a gente já vi.
já é museu. Aquilo era, né, aquele Motorola Flip, né, quem tinha aquilo lá era StarTAC, era, né, custava uma grana, né. Hoje os nossos iPhones vai ser a mesma coisa. A gente já vive no passado, né, e ainda mais quando você da tecnologia. Quando você olha para alguns países que estão ali, frente à Coreia, China, assiste, esquece o Aguinha com Açúcar. Assiste uma série coreana, é fantástico. Os carros dos caras, o celular dos caras, os caras ligaram aqui ainda. Não, os carros chineses, os que estão entrando agora aí, o BYD. Você viu, os carros chineses já são a segunda marca mais importada para o Brasil. Os carros chineses. Eles estão dominando lá. Eu tenho clientes que foram para a China, voltaram agora. É outra história. Bom, gente. Então, eu comecei a trabalhar com CRM, com banco de dados, e aquilo que, quando você implementava o software, você precisava ter estratégia, porque não adiantava colocar um software em banco de dados, as pessoas não iam saber usar. Não era só treinar a pessoa a usar o software, mas era para saber, também, eu tenho dados ali de cliente, sei o que ele comprou, mas o que eu faço com isso? Então, eu entrei exatamente para dar essa inteligência nessa empresa, para agregar valor, para aquilo. Porque muitas empresas compravam, depois não usavam o software, não queriam pagar mensalidade, eles viviam, né, da recorrência do software naquela época. Era um SaaS sem ser SaaS, né? E eu tive para fazer essa consultoria. Aí eu comecei a aprender a fazer consultoria e montar estratégias para clientes. E já logo de cara eu comecei a me envolver com as pequenas e médias empresas. Claro, tinha empresas maiores, mas o grande volume para contratação de software, que era um início grande, tinha a DataSul, das empresas de tecnologia que hoje se tornaram TOTS, naquela época eram todas empresas pequenas. Então eu vivi esse mundo, essa concorrência, como que estava se iniciando isso, tudo mais. Aí teve a coisa crescer ali eu fiquei lá um tempo com o Dili, aí eu recebi uma proposta para ir para o Unibanco. O Unibanco estava lançando um banco virtual, um banco sem agências. O primeiro banco sem agências do Brasil, que era o Banco1.net. E para mim era uma proposta que tinha 30 anos, uma proposta sensacional. O Portugal Telecom tinha feito um investimento junto com um grupo de executivos, que era uma célula à parte dentro do Itaú, do Unibanco na época. E eles fizeram uma pré-seleção, contrataram 6, 7 garotos na época, e eu fui um deles, entrei com gerente de marketing direto, então esse aprendizado para lançar as estratégias de marketing direto, para lançar esse primeiro banco sem internet, sem agências do Brasil, que é o início dos bancos virtuais. Só que eu falo que a gente foi muito visionário, né? A gente lançou um banco sem agência, um banco, vamos dizer assim, digital, que a gente não usava esse termo, não existia esse termo, mas sem internet. A internet estava começando, era a internet de escada, os provedores, o Google. Eu me lembro quando um cara chegou e falou, você viu que lançaram? Que a gente usava Alta Vista, acho, de buscador. Isso era o Google. Bota aí teu nome. Ele vai, ele sabe, ele consegue buscar tudo que tem na internet. Eu me lembro até hoje disso. Era quando a gente viu o Google. Aí a gente fez o lançamento do banco, o banco teve muita resistência, fizemos, mas a coisa acabou não virando e como deveria dentro desse negócio. Esse aí eu voltei pro Jimmy. Já com mais experiência, né? Já tinha tomado cabeçada numa grande empresa, como gerente de marketing, né? Para o lançamento de um negócio no mercado financeiro, é pouca pressão, né? Tem muito pouca pressão no mercado financeiro, quase nada. E trabalhava 24 horas, enfim, aquelas loucuras que eu fiz. E isso me deu mais bagagem. Eu voltei pro Jimmy, o Jimmy tinha crescido, tinha comprado uma outra empresa, e eu comecei a trabalhar de novo. Ele falou, e agora, o que não ia fazer? Eu falei, acho que tem uma lacuna para pequenas e médias empresas. Porque as pequenas e médias empresas, isso foi logo depois do Plano Real, 95, 96, 97, então o Brasil estava numa certa estabilidade. As pequenas e médias empresas estavam começando a falar, bom, agora tá bom, agora estabilizou. Não tem mais inflação. Não tem mais inflação, a coisa está mais calma. O que eu faço? O que a gente faz? Agora dá para planejar. A gente viu essa lacuna e começamos a atender pequenas e médias empresas. Eu virei sócio dele de uma unidade dentro da empresa dele, que ele continuava tendo telemarketing, e vários outros sócios em outras frentes. E entrei como um cara de marketing para pequenas e médias empresas.
E aí, nesse processo, eu atendi várias empresas e eu vi que o modelo que a gente fazia de consultoria, que é fazer um diagnóstico, o executivo nos contratava, lá, empresa familiar de pequena empresa, nos contratavam, pedia para a gente um diagnóstico, a gente entrevistava todo mundo, fazia aquele oba-oba, aquele tudo bonitinho, chegava e apresentava o resultado. Já de cara, o cara, opa, né? O cara sabe que o problema, quando você fala qual é o problema, e muitas vezes é a gestão é o problema, óbvio, né? Somos sempre nós, quem tem empresa sabe que os nós sempre estão. E quem conduz o negócio, quem contrata, né? São quem conduz o negócio. É isso aí. Aí eu começava a ter já aquela animosidade. Então, já tem que ter um jogo de cintura para apresentar aquele diagnóstico, porque aquilo que você apresentou, e depois uma prolongação de marketing, não de gestão. Só que eu percebi que as pessoas não estavam envolvidas naquilo. Elas ouviam da boca do consultor, mas era depois para implantar, aquilo não vinha dela. Não tinha comprometimento grande nele. Ele não tinha o DNA dele, não tinha... Claro, ele ouvia, a gente discutia, tinha empatia, a gente se esforçava, obviamente, para transmitir tudo da melhor forma possível, porque esse era o nosso trabalho, não era só jogar o material embora. Mas você percebia que depois a equipe não entendia, estava desnivelado. Isso gerava frustração. Aí eu cheguei pro Jimmy e falei, Jimmy, não tá certo isso aqui, não vai dar. Para pequena empresa desse jeito a gente não vai conseguir fazer. A gente vendeu tudo, conseguiu vários negócios. Aí o que a gente fez, aí eu peguei e fiz eu destrinchei os conceitos de marketing e transformei em perguntas. E construí um esqueleto de planejamento de marketing. E falei, vamos fazer em conjunto com o cliente. A gente vai entregar nosso conhecimento, obviamente, mas não numa reunião. A gente vai entregando aos poucos e construindo o planejamento com o cliente. A gente vai formar um grupo dentro da empresa, de várias áreas. Então, vou pegar o cara de vendas, o cara de finanças, a filha do dono que estava começando, o dono, porque o dono fica sozinho. Então, aliado, né? Eu vou trazer para ele a ideia de que ele não vai ficar mais sozinho, ele vai ter um parceiro, entende? Então eu inverti aquele negócio de contratar um consultor que ia trazer a fórmula mágica e peguei a ideia e falei, não, eu estou junto com você. Nós vamos construir juntos aqui. Isso fazem mais de 25 anos. Né? Então, e poucas empresas faziam isso. Então a gente formava o grupo e discutia em conjunto. Então eu ia trazendo as questões, dava lição de casa, dava não, até hoje eu dou, só que de outras formas hoje, né? Dava a lição de casa para essas pessoas, elas preenchiam isso e a mínimo, e eu consolidava, a gente consolidava isso e apresentava na reunião e discutia em conjunto com eles. Então a mesma questão, também, qual é o propósito do seu negócio? O seu negócio é para fazer o quê? Para quem? Ah, não, minha missão. Eu falei, não estou falando de missão, estou falando de propósito, qual é a essência do seu negócio? Desde lá de trás a gente fez isso. Isso deu uma revolucionada nesse mercado. E eu comecei a amarrar o consenso da equipe. Então o empresário se sentia mais confortável, ele não ficava com, assim, mal com a bunda na janela. Lindres, né? Lindres, saia justa. Porque saía da equipe. E muitas vezes ele ficava tendo uma situação confortável, porque ele via quem era quem. Então eu jogava isso para ele, e ele leva para eles, a equipe, e a gente construiu o plano junto. E no final do planejamento, tinha ideia de todo mundo com a nossa orientação, obviamente, porque as nossas perguntas eram as teorias de marketing, mas voltado ao mercado, voltado... Então, eu falo para eles até hoje, quando você vai ver, já foi. Quando você vai ver, você já pensou em marketing. Você não vai fazer curso, você não vai ver curso de Google na internet, você não vai fazer nada. Você não vai pegar um curso e aplicar no seu negócio. Você vai ouvir o que a gente está fazendo, nós vamos construir já todas as questões, todas a gente já mastigou tudo. Você vai aprender e fazer para o seu business. Não tem teoria, você já sai com o plano pronto. Isso deu muito certo. E aí, num determinado momento ali com o Jimmy, eu conheci umas outras pessoas, resolvi fazer um spin-off por conta própria. Me desliguei da sociedade com o Jimmy e fui para uma outra sociedade, que é da empresa que eu estou hoje, que é a agência de marketing. O nosso nome original, AGMKT, Agência de Marketing e Estratégia Empresarial. Tanto é que eu falo que o nosso domínio na internet é agenciademarketing.com.br, quer dizer, a gente comprou quando a internet era mato, né? Que hoje comprar esse domínio é muito difícil. Então a gente criou, a empresa foi criada por uma outra pessoa, por um sócio, em 2002, eu entrei em 2005 com essa metodologia. E aí,
de 2002, 2005 para cá, a gente atende as pequenas e médias empresas nesse formato todo, né? Então, a gente foi se adaptando, obviamente, o mercado foi demandando a gente mais serviços, então a gente atende tanto no planejamento estratégico de marketing e comunicação, dentro dessa metodologia, com as questões atualizadas, com o mundo digital e tudo mais, e tem uma sociedade também no mundo da comunicação. Então, hoje o cliente ele tem opção de fazer conosco todo o processo, desde o planejamento estratégico de marketing, e ter a nossa mentoria nisso, e depois ter toda a nossa equipe para fazer marketing digital, inbound, rede social, construção de site, enfim, a gente faz absolutamente todo o processo. Então, nós temos clientes que estão conosco que têm o pacote completo, que esses são os melhores negócios que a gente tem, como tem clientes que são pontuais de pequena empresa. Eu posso atender um executivo que saiu de um grande... Já tive casos assim, que saiu de uma grande empresa e quer investir. Eu tenho um business, quero fazer um negócio, eu fiz um market plan, fiz um business plan aqui, mas preciso de alguém que implante isso. Esse é o prato cheio para mim, porque na hora que eu começo a conversar, ele rasga o business plan dele e começa comigo tudo de novo. Porque o que está no papel não vai virar. E eu trago para os caras o que... Pela experiência nossa, eu já atendi aí, eu pessoalmente, mais de 650 pequenas e médias empresas. Dos mais variados ramos, desde rede de franquia, desde metalúrgica, médico, clínica médica, farmacêutica, de barco, de vender produto para barco, enfim, já atendi Em todos os segmentos. Né? assim, automobilístico, vários segmentos. Porque a gente entrou na questão estratégica. E o bom disso, que alguns gostam, é que a gente entra com uma visão não viciada dos segmentos. Porque eu acabo não atendendo os concorrentes dos meus clientes, mesmo que sejam esses. Até nem por muita estratégia, mas a vida sempre nos deu essa possibilidade de atender vários mercados, não necessariamente dos mercados que eu já tenha trabalhado. Então, isso também não cria animosidade. Sim, e você me permite aqui até para te dar um respiro aí? Sim. Isso a gente fala muito, né, Udo, aqui na nossa formação no PFCC, mesmo no Starter e no Lean Governance. Uma pergunta que é bastante recorrente aqui dos nossos board members, os alunos aqui da Board Academy. Quantos conselhos eu posso trabalhar? Né? E o IBGC, que é grande parceiro nosso, então é uma recomendação do número X de conselhos. Mas a pergunta não deveria ser quantos conselhos eu posso trabalhar, e sim uma preocupação no quesito que você colocou agora. Posso trabalhar em empresas que concorrem? Como é que vai ser um cargo de extrema confiança, com informações tão de interesse, tão sigilosas, daí eu trabalhando para um concorrente? Então, difícil. essa preocupação tem que se ter desde a origem da contratação. Não colocaram no contrato, será que eu posso? Tá, mas moralmente, eticamente, você pode? Sim. Então, isso que você faz há muito tempo. O mundo dos conselhos também tem que ter muito tempo. Certamente. E isso, de uma certa forma, fez com que eu mantivesse muitos clientes amigos, inclusive. Claro. E que eu tenho clientes conosco há 15 anos. Com N fases, empresas familiares, que a empresa se dividiu. Aí eu atendi o marido, eu atendi depois a empresa da esposa, atendi do filho, da filha. Enfim, as coisas vão se dividindo. Eu tenho clientes que eu já atendi, ele tinha uma empresa de consultoria, depois o filho dele tinha uma empresa de vendas de muda pela internet, a mulher dele tinha um e-commerce de roupa infantil, eu atendi a empresa de e-commerce da empresa... Eu fui atendendo, assim, por causa desse estilo nosso, da estratégia. Então, eu falo muitas vezes que eu viro consultor da família. Tem alguns clientes, graças a Deus, que eu sou um consultor ali da... Você dá um acolhimento. Acolhimento. Entendeu? Porque a gente sabe que, né, o empreendedor aqui no Brasil, primeiro ele é um herói, né? Exatamente. Não. Sem dúvida. Do jeito que está hoje ainda. E naturalmente... E muito carente de ajuda, né? Às vezes ele se sente sozinho, né? Sem dúvida que sim. E ele fala... aquela figura que eu sempre uso, né? É um náufrago naquela sem dúvida. sozinho, cercado de tubarão, né? Sem dúvida. E aquilo que deu certo para ele até, talvez, 15, 10 anos atrás, com o advento da tecnologia, marketing digital, enfim, Não é mais. não é mais. O modelo mudou. Mudou. Aquela frase Esse é o grande lance. sempre deu certo assim, né? Matadora. Matadora. Para todos nós, né? Porque você tocou no ponto... É o que a gente está vendo o tempo todo hoje. Tudo mudou. Não foi só a pandemia.
né? Quer dizer, o modelo de consumo mudou, isso afeta os negócios, e a tecnologia. E a dinâmica das pessoas também mudaram, né? Quer dizer, muitas empresas, as pessoas se acostumaram a trabalhar híbrido, né? Trabalhar home office. Então isso também impacta a empresa. De mais comida em casa. Mais comida em casa, exatamente. Então isso impactou todo, vamos, é a palavra bonitinha, mas todo o ecossistema. E os empresários estão envolvidos nisso. Então eu tenho clientes que têm, multinacionais que também têm esse tipo de problema, que eu lido com a diretoria de marketing, porque como a gente consegue ajudar a pequena e média empresa, então tem muita multinacional de estrutura de marketing pequena, não de estrutura de marketing pequena, que nos contrata por causa desse DNA. Então, mas você percebe essa confusão em todos os cenários, conosco também, quer dizer, todo mundo teve que se readaptar, tem muita coisa em home office, mas também tem essa dificuldade de não estar com a equipe integrada, de não estar as coisas... tem esse modelo, isso afeta o consumo, isso afeta o mercado. Certo. Então, tem muito empresário, e todos nós, essa dinâmica está muito complexa, eu acredito. E as coisas de marketing mais ainda. Porque o empresário hoje, o cara é engenheiro, o cara é um administrador. Mas as questões de marketing hoje estão muito vinculadas ao processo dele de venda, ao processo de relacionamento dele com o público dele. Isso vem mudando muito e vem impactando. Se o empresário não tiver noção disso, ele entra na mão, ele acha que ainda é aquele estagiário, com todo respeito, mas eu tenho várias empresas que me contratam exatamente para dar um upgrade na equipe. Que é uma equipe júnior, e o empresário tem um insight e fala, não, eu gosto deles, gosto das pessoas, mas elas são júnior e não vai dar conta. Então eu já contrato às vezes para que a gente trabalhe como mentor da equipe, para dar entendimento do que pagar curso e tudo mais. Para dar entendimento para subir e falar, olha, as coisas são essas aqui. Dá para fazer isso aqui no teu trabalho. Então eu começo a expandir a mente, trazer novos conhecimentos, novas abordagens de marketing, porque isso o empresário precisa buscar. Né? E olha que interessante, agora me veio à mente uma situação. Às vezes a gente pensa que o pequeno, o médio empresário é que ainda está desatualizado porque não tem uma estrutura de marketing própria, né? Mas eu não vou falar, obviamente, por respeito, mas eu lembro aqui de uma grande rede que vende pneus, faz balanceamento, alinhamento, esse tipo de coisa, né? Ainda atuando com panfleto no semáforo. Ah, sim, tem. E ele falou, caramba, mas o cara tá gastando uma grana aqui, contratando um monte de gente para entregar o panfleto para alguém que não quer trocar, não precisa trocar o seu pneu agora. Sim. Né? Será que ele não tem um departamento de marketing? Ou seja, tem empresas grandes que também ainda Fazem coisas equivocadas. Sabe? Você vê construtoras também, né? também. Operadoras, né? Deixar Ainda faz muito isso. Não, ainda é um ato normal, né? Isso ainda fazem de uma forma corriqueira. E tem tecnologia para fazer diferente, né? Mas enfim, é que tem umas coisas que a gente faz em marketing que a gente mescla, né? Então assim, entre digital. Então assim, é físico com digital. Porque tem muita empresa que acha que só marketing também é só fazer post na rede social. Também não é. E aí ele fala, eu posto, e não dá nada. Não vai dar nada mesmo porque a rede social está infestável de conteúdo, tem muita informação, e o teu público, você divide a audiência com um público com N coisas que você não tem nem a menor ideia com que você está concorrendo na audiência desse público. Então, o seu post, se for um post normal, vai passar batido e a pessoa não vai comprar e 99% da sua audiência vai ser desperdiçada. E vai mesmo, porque hoje assim, você concorre com várias coisas, né? Então, eu tenho um negócio de marketing, mas eu concorro, sei lá, o cara, em vez de investir no plano, vai investir para reformar a fábrica. É a mesma coisa no LinkedIn, né? No LinkedIn você acha de tudo, né? De tudo, é uma grande... Exatamente. Já está mudando um pouco O perfil. o perfil, Exatamente. mas você vai concorrer com tudo. Agora, Basílio, me diz uma coisa. Nós estamos aqui no podcast Os Conselheiros, da Bode Academy, falando sobre essa sua trajetória publicitária de marketing, um tema super relevante para os empresários que estão nos assistindo, né? A fábrica é importante, a produção, o produto, a qualidade, mas, sabe, coisas que já foram ultrapassadas, isso é obrigação. E tem outras que precisam ser dadas maior importância. Sem dúvida alguma, o marketing é uma delas. Mas a minha pergunta para você
como que o mundo dos conselhos veio até você, ou como você chegou até ele, por quê? Porque nós temos aqui também nos assistindo, nos ouvindo, executivos ou mesmo empresários que querem saber mais, entender mais sobre o mundo dos conselhos. Claro. Será que eu implemento um conselho na minha empresa? Será que eu sou executivo e o próximo passo da minha carreira é me tornar conselheiro? Como é que você entrou nesse ecossistema do mundo dos conselhos? Olha, eu ainda sou, nesse sentido, estou iniciando, né? Vocês são os meus professores nisso. Eu entrei exatamente por causa desse trabalho que eu faço nas pequenas e médias empresas. Quer dizer, de uma certa forma, apesar de eu tratar de marketing, quando você lida com um pequeno ou médio empresário, o cara tem dúvidas de tudo, né? De gestão, de pessoas. A maioria são empresas familiares. Eu já tive N reuniões que eu falei assim, ó, marido e mulher, né? Isso é muito comum, né? A mulher cuida do financeiro, na maioria das vezes, e o cara cuida de vendas ou de produção. Então eu falo, olha, eu vou levar uma luva de boxe, um protetor na boca, vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu saio 1 minuto e volto. E brincadeira à parte, quase já aconteceu coisa desse tipo. De eu ter que parar a reunião por N motivos alheios à situação. A né? temperatura A temperatura. Robina. Exatamente. Então, mas isso, de uma certa forma, eu percebia que quando eu conheci o conceito de conselho de uma forma mais estruturada, principalmente como vocês divulgam, eu falei, olha, eu já faço isso, mas eu preciso de uma certa profissionalização, preciso de um certo entendimento, né? De como funciona isso na prática, até para ajudar a implantar, como que faz isso. Por isso que eu comecei a me relacionar com vocês, com a Board Academy, né? No primeiro momento, para entender esses conceitos e tudo mais. Então, eu estou entrando por causa dessa experiência, desse conhecimento. O mercado de atuação te levou a um aprofundamento. Exatamente. Como eu sempre fui empreendedor nesses 25 anos, eu vivo exclusivamente do meu negócio. Eu, de uma certa forma, abandonei a questão de ser executivo, fiz uma opção de carreira que não é simples fazer, mas até pelo meu DNA lá atrás, de ser que lutar Família, né? e tudo mais, e de família, eu vi que eu não ia ser feliz, vamos dizer assim, no mundo corporativo de uma forma tradicional. Aí eu resolvi empreender com todos os bônus e ônus possível, e graças vem caminhando bem. Eu consegui construir as coisas com esse negócio. Então, esse me deu esse DNA, essa vontade de conhecer como funciona o mundo de conselhos e aplicar isso de uma forma mais profissional, né? Como é o conselho, para outros tipos de empresa. E levar esse aprendizado que eu tive como empreendedor, né? Com sociedades. Já tive 5 sócios, 20 e poucas pessoas trabalhando com você simultaneamente. Dependendo de você, famílias, dependendo do que você vende para entrar negócio, conquistar cliente, manter cliente, né? A gente vive essa loucura do empreendedorismo e de ter que pagar a folha no final do mês, pagar as contas no final do mês, né? De como fazer e compartilhar isso com os clientes. Então, esse DNA, e aí eu falo com os meus clientes que você não está falando com um consultor de marketing, você está falando com um empresário para empresário, só que de um lado eu entendo de marketing, que vai te ajudar a vender mais, implantar a tua imagem, e do outro lado, um empresário que toca o dia a dia dele. Isso, eu vejo na sua trajetória e você falando, uma diferença assim brutal, e com todo respeito aos jovens gurus do marketing digital, né? Mas eu acho que você traz para esse pequeno e médio empresário algo a mais. Sim, eu procuro exatamente fazer isso. Não é como você falou, não é só postagem, X seguidores ou curtidas na rede social. Isso é uma das ferramentas, uma das alternativas dentro do universo de publicidade. Exatamente. E outra, claro, depende tudo dos negócios. Uma coisa que eu falo é que curtidas não paga conta, né? Então, assim, só não adianta você ter um monte de seguidor, que hoje na internet tem N formas de ter seguidores, de forma corretas, de formas nem sempre tão corretas, que muitos já fizeram, não vem falar que não, mas muitos que estão por aí já fizeram isso no passado, porque era assim que se fazia. Meios para conseguir seguidores, não de uma forma tão orgânica. Então, as pessoas vão se iludindo com isso. Vão vendo o resultado de um, o resultado do outro, mas não sabem quanto que muitos já investiram hoje para você estar no Google ou para você ter uma posição bem clara dentro do... Você tem que pagar, tem que investir em tráfego pago, que, aliás, vocês fazem uma estratégia de marketing digital muito bem feita, muito bem estruturada. Tem que investir, né? Então, e muitos dos gurus vendem os cursos para ensinar as pessoas a fazerem isso. Então, eles vivem
E nem sempre eles implantam aquilo que fazem. Né? Claro, tem gente muito boa, muito forte, muito bem consolidada, que fazem coisas muito boas. Mas tem uma parte que não. Isso poluiu muito a mente, principalmente dos jovens que estão entrando de marketing agora. E eles acham que tudo o digital resolve tudo sozinho, mas não resolve. Não. E você acha que isso pode, de certa forma, ajudar ou travar o pequeno médio empresário na hora de decidir sobre isso, que investir ou não em marketing? Então, alguns casos trava, até por causa da grana, quando eles entendem qual é a verdade por trás. Tem que ter uma agência, tem que ter marketing integrado, que a gente sempre fala isso. Você tem que ter um conjunto de ações. Só que se o empresário tem muita empresa que nos procura que tem o site desatualizado, começou a rede social tradicional, né? Esse é o seguinte, já não fale comigo, ninguém te responde. Não, nem tem. Ainda tem muito disso. E não só empresas pequenas, indústrias. Isso está mudando um pouco, mas ainda tem muita gente assim. Ou faz um site e o site é estático, ele não tem dinamismo para o Google indexar de uma forma orgânica. Então, tem uma série de coisas que tem a ver com a tecnologia, tem a ver com as regras das plataformas. O Google tem uma regra, o LinkedIn para entregar coisa tem uma regra, o Instagram tem uma regra, o Facebook tem outra regra, o WhatsApp tem regra, o Telegram tem regra. O mundo real tem as suas regras, se você tem lojas, se você tem revendas, se você tem representante. A gente lida com todos esses aspectos. Eu tenho clientes que atuam com lojas, revendas, então eles atuam no mundo real e o digital vem para apoiar. Eu tenho negócios que são até só no digital. Então, o digital tem uma importância maior, porque o negócio dele é um e-commerce, mas mesmo assim a gente integra ações no mundo real. Então, vamos fazer ações de relacionamento, vamos fazer um evento, vamos ser um pleto do digital. Só que isso, se o empresário não tem essa visão, ele precisa, isso é uma jornada mesmo, não é? Cada caso é um caso. Cada caso, né? E é uma jornada. Você não tem um resultado. Os caras que vêm... eu estou com rede social, mas eu quero fazer... Fala, tá bom, mas você quer investir quanto no Google? Você quer investir quanto para impulsionar? Só orgânico não vai te dar isso. Não, peraí, mas o cara... Não. Se a gente faz o post, faz o negócio... Mas você não tem ninguém te seguindo. Você tem pouca gente te seguindo. Eles não vão te dar esse engajamento que você está vendo. Imagina para você vender. Então você tem que impulsionar, você tem que ter uma outra estratégia. Então tem esse entendimento ainda para muitas empresas, porque não é um ramo do cara. Eu até entendo isso. Está distante. Então tem um trabalho nosso de aculturamento, de falar isso, por isso a gente divulga muita coisa nas nossas redes sociais, tá em podcast, vai fazer palestra, vai fazer conteúdo, para mostrar isso para essas pessoas, para essas empresas. E algumas faculdades estão direcionando muitas pessoas só para o digital. Outras nem tanto, estão ensinando um pouco mais de estratégia, tentando entender o negócio como um todo, mas os jovens que saem da faculdade só pensando em digital e entram nas empresas pensando só em digital, e o empresário não conhece e acha que muitas estão deixando dinheiro na mesa. Estão desperdiçando recurso. Porque não estão investindo direito, podem fazer outras ações que vão ampliar a imagem de marca, que vão ampliar a penetração delas de outros meios, ou um meio supre a deficiência do outro. Essa inteligência, esse quebra-cabeça que é formado caso a caso, poucos não tem isso, não tem. É difícil. Então, você que está nos assistindo aí, você que é um board member, já é um conselheiro, ou tem interesse em se tornar um conselheiro, fica aqui a dica do Alessandro Basile, na sua lista aí, no seu to-do list, quando você estiver frente a frente com o empresário. O tema do marketing, da publicidade, de forma estratégica. E não simplesmente utilizar uma ou outra ferramenta de marketing para fazer uma postagem, um anúncio da sua empresa. Isso vai ser válido? Vai ser usado? Sim. Mas diante de uma estratégia que vem antes. Das formas de execução. Pode ser físico, digital, ou digital, que é a soma das duas coisas. Exatamente. E gerar leads qualificados para a equipe de vendas, né? Então você tem vários papéis ações de marketing, desde consolidação da marca, quanto geração de demanda. Só que também precisa saber fazer isso direito para gerar a grande guerra hoje. Marketing não gera lead, sempre foi, né? Marketing e vendas, né? Esse conflito é um conflito clássico. O lead não é qualificado. O lead não é tão qualificado. É um conflito clássico. Lead frio. Só que com as estratégias de marketing hoje, com as tecnologias, é possível você qualificar cada vez mais. Investir direito, tudo mais, você consegue montar um funil para isso. Mas esse é o clássico. Então, para o conselho,
para o conselheiro, acho que é bom, e é isso mesmo que você colocou, é perfeito, para ter essa visão, para expandir que os instrumentos de marketing não é só o postzinho, não é só... É um processo que pode ajudar tanto em vendas, quanto na integração dos processos comerciais, na integração nas filiais, nas revendas, nas distribuidoras, por os canais onde ele atua. Eu vou até um pouco mais longe, Basílio. Marketing, para mim, hoje, ele é uma área estratégica. Né? Isso mesmo. Dependendo do produto ou do serviço que você vai desenvolver, Sem dúvida. o marketing estratégico, ele possui ferramentas e profissionais qualificados. Se ele for bem feito, a venda vai ser consequência. É isso aí. Entendeu? Para você falar, não, esse é o segmento que eu quero atuar, dessa forma, quem são os meus concorrentes, onde que estão, onde que não estão. Quer dizer, e isso a gente carece, né, enquanto conselheiro, aí foi muito boa essa conexão. Tá, como é que você vai aconselhar uma empresa se você não tem essas bagagem, né? Então você chega, né, a primeira recomendação é invista em marketing estratégico. Né? Porque aí sim você vai estar, lógico, não é 100% certeza, mas você tem uma base muito boa, né, para desenvolver o teu produto. Isso, como abordar esse mercado. Né? E uma coisa que a gente faz aqui também no podcast Os Conselheiros é honrar os nossos convidados. Então você empresário que está nos assistindo, nos ouvindo, precisa de um estrategista, vou usar esse nome, tá? Perfeito. Falei, um estrategista em marketing, uma empresa que vai te apoiar na estratégia, antes mesmo de você sair contratando aonde anunciar. Daqui a pouco o Alessandro vai deixar os contatos dele aqui para que vocês possam conversar. Você é executivo, você já é conselheiro, está ajudando uma empresa ou vai ajudar uma empresa lá na frente, também na sua estratégia de marketing, mas você não sabe quem recomendar, quem indicar. Está aqui também uma boa empresa, um bom profissional que você pode ter como parceiro para recomendar aí nas empresas onde você vai atuar como conselheiro. Perfeito. Excelente. O tempo passa muito rápido, você já vai quase chegar para 1 hora de entrevista. Falando bastante. E tem 2 perguntas, né, Aldo, que a gente não pode deixar de fazer aqui no podcast para os nossos convidados. Manda ver. Você vai fazer as perguntas? Não, tem que fazer, né? Porque senão o chefe não manda a gente embora. Manda lá. Então, manda ver. Com toda... Primeiro, não posso deixar de parabenizá-lo por essa carreira, agradecê-lo por estar aqui conosco, né? Muito importante isso. Mas a primeira pergunta é a seguinte. Você leu ou está lendo alguma coisa no momento, assistiu ou está assistindo algo, um filme, uma série, uma novela, não sei, algo que você possa recomendar a quem está nos assistindo e que possa ajudá-lo, talvez... Já teve de tudo aqui, viu? Seja algo corporativo, como algo também, olha, não, para mim o que vale é algo para me desconectar desse mundo corporativo, porque aí me traz uma outra tipo de paz. Sim. Enfim, algo que você tenha a recomendar. Olha, eu tenho, além de livre, uma coisa que você quer complementar, tem uma coisa que eu acho que é legal também, que é as pessoas encontrarem alguma coisa que gostem de fazer mesmo na vida prática. E a gente que vai chegando a uma certa idade de se movimentar de uma forma saudável, né? Então eu fiz a loucura de lutar Kendo. Então isso é uma atividade que eu tenho feito, é uma luta marcial dos samurais, com espada, só que de bambu, hoje em dia. É como se fosse uma esgrima do Japão, uma luta marcial. Já estou há 6 meses lutando, e isso te dá uma visão de mundo diferente, porque lá você é mais um. Lá você é um soldado japonês aprendendo a conduta dentro de uma cultura diferente. E o lema do Kendo e da luta é você esquecer de si para conseguir vencer o seu caminho, né? A sua luta. Olha só. Esse é um aprendizado, e quando a gente coloca o pano, não sei se vocês já viram, o Kendo usa uma máscara grande, depois eu mostro foto para vocês. É uma luta muito técnica, não é força. Você não tem força. Então você luta com mulheres, é uma luta milenar. Então você treina com mulheres de igual para igual, tranquilamente. Não tem essa distinção, não tem. É da cultura, não é das questões de hoje em dia. É assim, é muito gratificante, é muito legal isso, porque é do mesmo nível, né? Porque é uma técnica da arte, da espada. E não tem força, apesar de ser um esporte bastante que exige muito de você. Então a recomendação isso, né? Cara, esporte, obrigado muito. Isso, antes eu achava, e eu tenho com 52 anos, resolvi fazer e estou apelando, mas estou indo.
Voltando dos livros, o que eu estou relendo é O Poder do Agora, que isso para mim eu acho que é muito legal a questão da gente pensar no agora, né? A gente no mundo executivo, no mundo empresarial, a gente tem... pensar na frente faz parte do nosso trabalho, só que você esquece do que você está fazendo no agora, muitas vezes. Isso te gera ansiedade, te gera uma série de coisas, e esse treinamento que tem que ser toda hora, a cada minuto, a cada segundo, esse livro, já é a segunda, terceira vez que eu estou lendo ele. E sempre aprendo coisa nova para focar no presente. A luta está ajudando muito isso, por isso que eu fiz essa ponte. Eu reli esse livro no final do ano passado, eu sempre deixo ele ali do meu lado para consultar, e ele me ajudou, porque a luta faz você ficar no agora. Se você pensar em qualquer coisa diferente do que você está fazendo no momento da luta, você não sabe mais nem em que planeta você está. Você erra tudo, toma uma espadada na cabeça e não sabe nem o que você está fazendo lá. Então é muita disciplina. Você não deve pensar em nada, você tem que só estar exclusivamente pensando naquilo, senão você se perde completamente. Então, isso é um exercício muito legal. Um outro livro que eu leio é O Poder do Subconsciente, também que já é um livro, já é antigo, não vou lembrar o nome dele agora, depois se quiser eu mando. Também me ajuda nesse entendimento de como funciona a cabeça. Eu gosto desses momentos. E a última série que eu assisti, que também faz parte do meu... que é Falda, que é uma série israelense do Exército de Israel, tem um nome específico, que é uma tropa de elite do Exército de Israel que fica atuando na faixa de Gaza. É um documentário ou não? É uma série, mas é quase um documentário. Quem puder assistir e gostar desse tipo de coisa, é fantástico. Porque ele mostra exatamente como as coisas funcionam, como é que os meandros dessa guerra que lá do Oriente Médio, que também é uma história que eu gosto muito. Eu já fui para Israel, tive a oportunidade de já ir para Israel. Conheci aquilo de perto. Não, obviamente não há guerra, né? Obviamente não, mas vi como que é aquele mundo e ver essa série é muito legal. Quem puder e gostar disso, vale a pena. Uma série, acho que vai entrar agora a quinta ou sexta, acho Netflix. Falda é caos. Se quem me corrige, acho que em hebraico é caos. Então, a gente pergunta para a Betty depois. Eu acho que é caos. Eu acho que é caos. É muito bom, vale a pena. É legal. É quase real aquilo, é impressionante. Nós tivemos um amigo aqui, numa entrevista do podcast há algum tempo atrás, Humberto. E o Humberto também, semelhante a você, ele disse que uma das coisas que ele fez por muito tempo foi arte marcial. E ele fez a arte marcial dos ninjas. Sei. Eu não sei o nome técnico da arte marcial. Deve ser Yadô. Mas que trouxe para ele também muito aprendizado para o mundo corporativo. Sem dúvida que sim. Então, o esporte, a filosofia, a música, né? O serviço militar, tanta coisa a gente traz no nosso dia a dia. Muito bacana. Indo para a nossa última pergunta, né? E, de novo, agradecendo aqui a todos vocês que estão conosco até agora. Muito obrigado. Agora é a derradeira. Hoje, diante de mais de 25, 30 anos de experiência profissional, empresarial, o que o Alessandro de hoje poderia falar para aquele Alessandro que estava ali, entrando no vestibular, trancando a matrícula, indo para o exército, né? Qual a recomendação de fazer ou de não fazer você poderia dar para aquele jovem Alessandro do passado, se você pudesse? Olha, isso é uma questão. Eu acho que eu fiz tanta coisa com intensidade que me moldou agora. Então, eu tenho... eu acho que uma coisa que eu faria é ter viajado mais. Na época que era um pouco mais... que eu sempre... Como eu fiz o exército, saí do colégio e fui logo para o exército, e depois na minha cabeça eu falei, eu tenho que trabalhar, porque eu queria sair de casa. Tanto é que eu consegui minha independência para casar e sair de casa com 24 anos. Saí muito jovem, vamos dizer assim, vai. Para mim eu era jovem, né? Tem gente que saiu mais antes do que eu, óbvio, mas para mim era jovem. Eu acho que viajar mais eu poderia ter feito. Talvez esperado um pouquinho mais para casar, para ter entrado no mundo corporativo, essa minha vontade de querer fazer alguma coisa de
de dependência mesmo. Eu poderia ter direcionado um pouco para viajar. Eu viajei, tive oportunidade, mas eu poderia ter viajado mais. Eu acho que esse é um aprendizado que fica pós da vida. Essa experiência de conhecer novas culturas, novos hábitos. Tentar ter um tempo. Quando você é mais jovem, você consegue mergulhar mais na cultura, né? Porque você vai com um pouco menos dinheiro, né? Do que hoje, quando você está, né? Que você quer um pouco mais de conforto. Quando você é mais jovem, você se sujeita a mais outras coisas. Esta experiência, é o que eu falo para minha filha, se puder viajar mais, conhecer mais e ter essa... Eu acho que isso muda a vida. Isso realmente Eu acho que faz a diferença. faz diferença do que ir no resort, né? Ir lá no mochila mesmo, ir lá, passar uns perrengues, né? Nesse não é albergue, nesse fiz um pouco disso, mas não hoje. Acho que essa é uma recomendação que eu teria aberto. Falou, não vai fazer isso agora, vai viajar agora. Pega o vai agora. Não pense duas vezes e vai agora. Isso eu deveria ter. Obrigado, com certeza. Udo, últimas considerações aí, que aula hoje, né? Mais uma vez, sempre trazendo aqui convidados com histórias fantásticas. O que fica para você? Uma palavra, uma frase? Olha, Marcelo, de novo, né, queria parabenizar o Nasile pela trajetória dele, pelo que ele alcançou e construiu até agora. Eu acho que essa questão... Eu tenho duas coisas para falar aqui. Primeiro, é determinação. Mas eu acho que tudo isso que você passou, Basílio, né, essas fases, teve muito, pelo menos foi a minha percepção, né? Teve uma determinação muito grande. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou atrás. Né? Você abriu mão de algumas coisas. Abrir. Né? Então você se sacrificou, vamos dizer assim, em algumas coisas de aspecto pessoal, mas você foi atrás e conquistou. E a questão da disciplina, gente. Mas eu acho que não tem mágica, gente, sabe? Você falou, né? E aproveitando aí o gancho do marketing digital, gente, não tem mágica. Sabe? Não tem uma fórmula pronta. Aplica isso daqui que você vai, né? Cara, marketing, de novo, para mim é estratégico. É isso aí. Quem não pensa em marketing como estratégico está fadado a ter um sério problema, para não dizer uma coisa mais incisiva. Uhum. Né? Se o pessoal pensa, marketing, organizar evento, fazer brinde, pelo amor de Deus. A gente tira isso da cabeça, não é nada disso. Faz parte. Não é isso. É uma ferramenta. Isso, né, eu diria que eu não sei, mas 10% da coisa. O resto é estratégia. Uhum. É dar informação de qualidade para aquele empreendedor, para ele saber para onde que eu vou, com o que eu vou, como e quando. É isso aí. É isso que ele quer. É isso aí. Então, gente, por favor, escutem muito bem o que o Basílio falou aqui. Eu acho que isso é ouro para a empresa de vocês e principalmente para você que quer ser conselheiro. Uhum. Beleza? É isso, Obrigado, Basílio. É isso aí. Obrigado, Deus. Ale, suas últimas considerações, aproveita para deixar os seus contatos também aqui para quem está nos assistindo e queira contratar, conhecer um pouco mais, seja de você na pessoa física, como na jurídica aí. Foi um privilégio tê-lo conosco hoje. Eu que agradeço, o privilégio brutal. Para quem está no conselho e não conhece a Board Academy, tudo que a Board Academy faz vale a pena. É uma empresa jovem, né? Com muita experiência, muito conhecimento e esse jeito legal de fazer negócios, né? Acho que isso vocês têm, a gente sente em casa, quer dizer, são várias pessoas que vocês estão crescendo muito, vocês estão conseguindo aí, dentro das limitações de tempo, trazer, agregar, fazer com que esse ecossistema, esse network aconteça de verdade e de alta qualidade. Eu acho que isso é um privilégio de ter conhecido vocês, isso eu agradeço muito. E essa troca é sempre muito gratificante com vocês. É muito legal e obrigado por estar aqui mais uma vez. Então, os meus contatos, quem quiser me seguir no LinkedIn é Alessandro Basili, né? Normal. No Instagram é Ale_Basili. O site é agmkt.com.br ou agência de marketing.com.br, porque muitas vezes as pessoas confundem agmkt. Esse é o nome que eu mais tenho que traduzir, explicar. Cara, que bom! agmkt. E o Facebook é Alessandro Basili. Se eu colocar lá no
Na dúvida, coloca no Google. Se você precisar, procura a Board Academy, que a gente tem uma hora da recomendação. Tem lá, enfim, mas os canais são esses e é só entrar lá, chegar rapidinho no meu WhatsApp também. A gente não tem essa burocracia, a gente está lá para atender, para fazer negócios e fazer bem feito. Então não tem etapas, estágios, quer falar, fala, chega fácil e fala com a gente numa boa. Muito bem. Esse foi Alessandro Basile conosco, em mais um episódio aqui do podcast Os Conselheiros. Se você está assistindo pela primeira vez e ainda não fez a sua inscrição, clica aí no sininho para receber notificações dos próximos episódios, toda segunda-feira às 20 horas, disponível pelo YouTube e também pelo nosso Spotify. Nossos agradecimentos aqui pela sua participação. Se quiser deixar o seu comentário, será muito bem-vindo e nós nos vemos no próximo episódio. Um abraço, até logo. Até mais. Tchau, gente.